Não, não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta, e vai passando. Naquele dia, escutei, certamente, porque era a amiga quem falava. Se ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender, até sem sinais, até sem olhos. Falava-se de cemitérios? De telefones? Não me lembro. De qualquer modo, a amiga. Bom, agora me recordo que a conversa era sobre flores. Ficou subitamente grave. Sua voz murchou. Um pouquinho. Sei de um caso de flor que é tão triste e sorrindo, mas você não vai acreditar, juro. Quem sabe? Tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que não depende nem disso. Estamos possuídos de universal credulidade. E daí, argumento máximo, a amiga asseverou que a história era verdadeira. Era uma moça que morava na rua General Polidoro, começou ela, perto do cemitério São João Batista. Você sabe, quem mora por ali, queira ou não queira, tem de tomar conhecimento da morte. Toda hora está passando enterro e a gente acaba por se interessar. Não é tão empolgante como navios ou casamento ou carruagem de rei, mas sempre merece ser olhado. A moça, naturalmente, gostava mais de ver passar enterro do que de não ver nada. E se fosse ficar triste diante de tanto corpo desfilando, havia de estar bem arranjada. Se o enterro era mesmo muito importante, desses de bispo ou de general, a moça costumava ficar no portão do cemitério, para dar uma espiada. Você já notou como coroa impressiona a gente? Demais. E a curiosidade de ler o que está escrito nelas. Morto que dá pena é aquele que chega desacompanhado de flores. Por disposição de família ou por falta de recursos, tanto faz. As coroas não prestigiam apenas o defunto, mas até o embalam. Às vezes, ela chegava a entrar no cemitério e acompanhar o préstito até o lugar do sepultamento. Deve ter sido assim que adquiriu o costume de passear lá por dentro. Meu Deus, com tanto lugar para passear no rio, e no caso da moça, quando estivesse mais amolada, bastava tomar um bonde em direção à praia, descer no Mourisco, debruçar-se na murada. Tinha o mar à sua disposição, a 5 minutos de casa. O mar, as viagens, as ilhas de coral, tudo grátis. Mas por preguiça, pela curiosidade dos enterros, sei lá por quê, deu para andar em São João Batista, contemplando o túmulo, coitada. No interior isso não é raro, mas a moça era de Botafogo. Ela trabalhava em casa, não me interrompa. Você não vai me pedir a certidão de idade da moça, nem sua descrição física. Para o caso que estou contando, isso não interessa. O certo é que de tarde costumava passear, ou melhor, deslizar pelas ruínas brancas do cemitério mergulhada em cisma. Olhava uma inscrição, ou não olhava, descobria uma figura de anjinho, uma coluna partida, uma águia, comparava as covas ricas às covas pobres, fazia cálculos de idade dos defuntos, considerava retratos em medalhões. Sim, há de ser isso que ela fazia por lá. Pois, que mais poderia fazer? Talvez mesmo subisse ao morro, onde está a parte nova do cemitério, com as covas mais modestas. E deve ter sido lá que, uma tarde, ela apanhou a flor. Que flor? Uma flor qualquer. Margarida, por exemplo. Ou cravo. Para mim foi margarida, mas é puro palpite, nunca apurei. Apanhou com esse gesto vago e maquinal que a gente tem diante de um pé de uma flor. Apanha, leva ao nariz, não tem cheiro, como inconscientemente já se esperava. Depois amassa a flor, joga para um canto. Não se pensa mais nisso. Se a moça jogou a margarida no chão do cemitério, ou no chão da rua, quando voltou para casa, também ignoro. Ela mesma se esforçou mais tarde para esclarecer esse ponto, mas foi incapaz. O certo é que já tinha voltado. Estava em casa bem quietinha, havia poucos minutos, quando o telefone tocou. Ela atendeu. Alô? Cadê a flor que você tirou de minha sepultura?
A voz era longínqua, pausada, surda, mas a moça sorriu. E meio que sem compreender, o quê? Desligou. Voltou para o quarto, para suas obrigações. 5 minutos depois, o telefone chamava de novo. Alô? Cadê a flor que você tirou de minha sepultura? 5 minutos dão para a pessoa mais sem imaginação sustentar um trote. A moça riu de novo, mas preparada. Está aqui comigo, vem buscar. No mesmo tom lento, severo, triste, a voz respondeu. Quero a flor que você me furtou. Me dá minha florzinha. Era homem? Era mulher? Tão distante. A voz fazia-se entender, mas não se identificava. A moça topou a conversa. Vem buscar, estou te dizendo. Você bem sabe que eu não posso buscar coisa nenhuma, minha filha. Quer minha flor? Você tem a obrigação de devolver. Mas quem está falando aí? Me dá minha flor, estou te suplicando. Diga o nome, senão não dou. Me dá minha flor. Você não precisa dela, e eu preciso. Quero minha flor, que nasceu na minha sepultura. O trote era estúpido, não variava e a moça, enjoando logo, desligou. Naquele dia não houve mais nada. Mas no outro dia houve. À mesma hora, o telefone tocou. A moça, inocente, foi atender. Alô? Cadê a flor? Não viu mais. Jogou o fone no gancho, irritada. Mas que brincadeira é essa? Irritada, voltou à costura. Não demorou muito, a campainha tinia outra vez. E antes que a voz lamentosa recomeçasse... Olhe, vire a chapa, já está pau. Você tem que dar conta da minha flor. Retrucou a voz de queixo. Pra que foi mexer logo na minha cova? Você tentou no mundo. Eu, pobre de mim, acabei. Me faz muita falta aquela flor. Esta é fraquinha. Não sabe de outra? E desligou. Mas voltando ao quarto, já não ia só. Levava consigo a ideia daquela flor, ou antes a ideia daquela pessoa idiota que a vira arrancar uma flor no cemitério e agora a aborrecia pelo telefone. Quem poderia ser? Não se lembrava de ter visto nenhum conhecido, era distraída por natureza. Pela voz não seria fácil acertar. Certamente se tratava de voz disfarçada, mas tão bem que não se podia saber ao certo se de homem ou de mulher. Esquisito, uma voz fria, e vinha de longe, como de interurbano. Parecia vir de mais longe ainda. Você está vendo que a moça começou a ter medo. E eu também. Não seja bobo. O fato é que aquela noite ela custou a dormir. E daí por diante é que não dormiu mesmo nada. A perseguição telefônica não parava. Sempre à mesma hora, no mesmo tom. A voz não ameaçava, não crescia de volume. Implorava que o diabo da flor constituía para ela a coisa mais preciosa do mundo, e que seu sossego eterno, admitindo que se tratasse de pessoa morta, ficara dependendo da restituição de uma simples flor. Mas seria absurdo admitir tal coisa, e a moça, além do mais, não queria se amofinar. No quinto ou sexto dia, ouviu firme a cantinela da voz e depois passou-lhe uma bruta descompostura. Fosse amolar o boi, deixasse de ser imbecil, palavra boba porque convinha a ambos os sexos, e se a voz não se calasse, ela tomaria providências. A providência consistiu em avisar o irmão e depois o pai. A intervenção da mãe não abalara a voz. Pelo telefone, pai e irmão disseram as últimas à voz suplicante. Estavam convencidos de que se tratava de algo engraçado, absolutamente sem graça, mas o curioso é que, quando se referiam a ele, diziam a voz. A voz chamou hoje? Indagava o pai, chegando da cidade. Ora, era infalível, suspirava a mãe, desalentada. Descomposturas não adiantavam, pois, ao caso, era preciso usar o cérebro. Indagar, apurar na vizinhança,
vigiar os telefones públicos. Pai e filho dividiram entre si as tarefas. Passaram a frequentar as casas de comércio, os cafés mais próximos, as lojas de flores, os marmoristas. Se alguém entrava e pedia licença para usar o telefone, o ouvido do espião se afiava. Mas qual? Ninguém reclamava flor de jazigo, e restava a rede dos telefones particulares. Um em cada apartamento, 10, 12 no mesmo edifício. Como descobrir? O rapaz começou a tocar para todos os telefones da rua General Polidor, depois para todos os telefones das ruas transversais, depois para todos os telefones da linha 26. Discava, ouvia o alô, conferia a voz, não era, desligava. Trabalho inútil, pois a pessoa da voz devia estar ali por perto. O tempo de sair do cemitério e tocar para a moça. E bem escondida estava ela, que só se fazia ouvir quando queria, isto é, a certa hora da tarde. Essa questão de hora também inspirou a família algumas diligências, mas infrutíferas. Claro que a moça deixou de atender telefone. Não falava mais nem para as amigas. Então a voz, que não deixava de pedir, se outra pessoa estava no aparelho, não dizia mais. Você me dá minha flor. Mas, Quero minha flor. Quem furtou minha flor deixa restituir. etc. Diálogo com essas pessoas, a voz não mantinha. Sua conversa era com a moça, e a voz não dava explicações. Isso durante 15 dias, um mês, acaba por desesperar um santo. A família não queria escândalos, mas teve de queixar-se à polícia. Ou a polícia estava muito ocupada em prender comunista, ou investigações telefônicas não eram sua especialidade. O fato é que não se apurou nada. O pai correu à companhia telefônica. Foi recebido por um cavalheiro amabilíssimo, que coçou o queixo, aludiu a fatores de ordem técnica. Mas é a tranquilidade de um lar que eu venho pedir ao senhor o sossego de minha filha, de minha casa. Seria obrigado a me privar de telefone? Não faça isso, meu caro senhor. Seria uma loucura. Aí é que não se apura mesmo nada. Hoje em dia é impossível viver sem telefone, rádio e refrigerador. Dou-lhe um conselho de amigo. Volte para sua casa e tranquilize a família após os acontecimentos. Vamos fazer o possível. Bem, você já está percebendo que nada adiantou. A voz sempre mendigando a flor. A moça perdendo o apetite, a coragem. Andava pálida, sem ânimo para sair da rua ou para trabalhar. Quem disse que ela queria mais ver enterro passando? Sentia-se miserável, escravizada a uma voz, a uma flor, a um vago defunto que nem sequer conhecia, porque já disse que era distraída. Nem mesmo se lembrava da cova de onde arrancara aquela maldita flor. Se ao menos soubesse... O irmão voltou do São João Batista dizendo que, do lado por onde a moça passeara aquela tarde, havia 5 sepulturas plantadas. A mãe não disse coisa alguma. Desceu, entrou numa casa de flores da vizinhança, comprou 5 ramalhetes colossais, atravessou a rua como um jardim vivo e foi derramá-los votivamente sobre os 5 carneiros. Voltou para casa e ficou à espera da hora insuportável. Seu coração lhe dizia que aquele gesto propiciatório havia de aplacar a mágoa do enterrado, se é que os mortos sofrem, e aos vivos é dado consolá-los, depois de os haver afligido. Mas a voz não se deixou consolar ou subornar. Nenhuma outra flor lhe convinha, senão aquela, miúda, amarrotada, esquecida, que ficara rolando no pó e já não existia mais. As outras vinham de outra terra, não brotavam de seu estrume. Isso não dizia a voz, era como se dissesse. E a mãe desistiu de novas oferendas, que já estavam no seu propósito. Flores, missas, que adiantavam. O pai jogou a última cartada, espiritismo. Descobriu um médium fortíssimo, a quem expôs longamente o caso, e pediu-lhe que estabelecesse contato com a alma despojada de sua flor. Compareceu a inúmeras sessões, e grande era sua fé de emergência, mas os poderes sobrenaturais se recusaram a cooperar, ou eles mesmos eram impotentes, esses poderes, quando alguém quer alguma coisa até sua última fibra. E a voz continuou, surda, infeliz, metódico. Se era mesmo de vivo, como às vezes ainda a família conjeturava, embora se apegasse
cada dia mais uma explicação desanimadora, que era a falta de qualquer explicação lógica para aquilo, seria de alguém que houvesse perdido toda noção de misericórdia. E se era de morto, como julgar? Como vencer os mortos? De qualquer modo, havia no apelo uma tristeza úmida, uma infelicidade tamanha que fazia esquecer o seu sentido cruel e refletir. Até a maldade pode ser triste. Não era possível compreender mais do que isso. Alguém pede continuamente uma flor. Uma certa flor. Alguém pede continuamente uma certa flor. E essa flor não existe mais para lhe ser dada. Você não acha inteiramente sem esperança? Mas e a moça? Carlos, eu preveni que meu caso de flor era muito triste. A moça morreu no fim de alguns meses, exausta, mas sossegue. Para tudo há esperança. A voz nunca mais pediu.